Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar como calcular impostos, comissão de venda e lucro com auxílio do Excel. Imagine, por exemplo, que você comprou um produto por R$ 150 e colocou em um site para vendas, Marketplace, um Mercado Livre, etc. A pergunta mais importante é a seguinte: por qual preço você deve vender para ter lucro? Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque assim você nos ajuda e também fica sabendo quando novos vídeos são lançados. Então, para começar essa explicação, pessoal, vou fazer o cálculo da maneira mais intuitiva, porém pelo modo errado de fazer esse cálculo. Vamos imaginar, por exemplo, que você comprou um produto por R$ 150, pode ser uma prestação de serviço também. Mas vamos pensar no caso de um produto que foi comprado por R$ 150 e você tem que achar aqui embaixo o preço final. Aqui embaixo o preço final. E vamos considerar que vai ter 18% de imposto, 10% de comissão lá da plataforma, do Marketplace, e você quer ter um lucro de 20%. Então, se a gente tiver um raciocínio mais simples, como é que a gente vai fazer a conta? Vai pegar aqui o R$ 150 e multiplicar pelos 18% e vai achar R$ 27 de imposto. Para calcular a comissão, vai pegar também os R$ 150 do custo e vai multiplicar pelos 10% que a plataforma definiu que é a comissão. E vamos calcular aqui o lucro. Vamos pegar os R$ 150 vezes o 20%, vai dar aqui esse valor. E aqui embaixo a gente vai fazer a soma desses valores. Posso usar a função de autossoma mesmo. Colocar aqui os valores. Então, o valor final, R$ 222. Só que aqui, pessoal, importantíssimo, hein? Aqui que vem o problema. Tanto o governo, na parte dos impostos, como a plataforma, eles vão cobrar o valor em cima do preço final e não em cima do custo. Por exemplo, se você contratou um vendedor para te ajudar a vender, o 10% que ele vai querer não é sobre o custo que você ofereceu, é sobre o valor final. Ele vendeu um produto por 1.000, ele quer 10%, 10% de 1.000, R$ 100. Tanto o governo como a plataforma vão querer calcular sobre o preço final. Vamos fazer essa continha aqui do lado. Então vamos pegar aqui os 18% vezes 222. Vamos pegar aqui pela plataforma também os 10% vezes 222. Quanto que vai sobrar por enquanto? Por enquanto vai sobrar o 222 menos a parte do imposto, menos a parte do Marketplace. R$ 159. O que é isso aqui? Isso aqui deve ser o custo menos o lucro. E o lucro, então, vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui menos quanto custou. Olha só a diferença que dá, pessoal. Deu R$ 9,84 contra aqueles 30 que a gente tinha calculado anteriormente. Deu bem menos, né? O lucro foi bem menor. Isso quando o lucro não é zero ou é negativo. Tem casos piores, dependendo desses percentuais aqui, você pode estar pagando para trabalhar. Cada venda você sai com prejuízo. Legal? Então, como é que é feito o cálculo correto, né? Então, aqui eu vou fazer um exemplo só com o imposto, depois eu estendo para incluir a comissão e também a parte do lucro. Aqui vai ter um custo de 150, vamos pagar 18% de imposto. Para você achar essa fórmula, vai precisar da matemática. Eu vou mostrar para vocês o cálculo, a dedução da fórmula, porém, no final, se você não gostar da dedução, usa somente a receita, a fórmula final. Então aqui para isso eu vou usar aqui um cálculo que eu já estabeleci. Nós vamos ter o preço final, vou chamar de PF, o custo, C, o imposto, I, e a porcentagem de imposto, no caso é 18%, né, que eu vou chamar de TX percentual. Então qual é a primeira equação aqui? A primeira equação é que o preço final ela é bem óbvia. O preço final é o custo mais o imposto. Estou considerando aqui só o imposto, tá? Então, o preço final vai ser o quê? O custo mais o imposto. É o caso, por exemplo, da conta de energia de luz, né? Tem o custo, que é o consumo que você faz, e o imposto. A outra equação é o seguinte. O imposto, o que é o imposto? Vai ser calculado em cima do preço final, né? O governo vai querer calcular o imposto sobre o preço final. Então, ele é o PF, que é o preço final, vezes a taxa de imposto, percentual do imposto. Essas são as duas equações básicas. Aqui nós vamos pegar essa equação de baixo e colocar aqui em cima. Vamos pegar esse I,
está aqui em cima, e substituir por esse valor, matemática, né? Então a fórmula vai ficar assim, a equação vai ficar o preço final, que é essa primeira, é igual ao custo, mais o imposto, que é essa partezinha aqui, ficou aqui do lado direito. Preço final é igual ao custo, mais essa multiplicação, que é o imposto. Aí a gente vai fazer aqueles recursos de matemática, vai pegar o preço final, colocar de um lado, o custo colocar do outro. Então a próxima etapa vai ficar assim, ó. Preço final, menos essa parte aqui, que é o preço final, vezes a taxa, né? É igual ao custo. E aqui, como tem o preço final duas vezes, matemática de novo, a gente vai colocar em evidência, né? Então, preço final vezes 1, aqui é vezes 1, menos a taxa de imposto, é igual ao custo. E aqui, para isolar o preço final, aqui está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar preço final é o custo sobre 1 menos a taxa de imposto. Vamos usar isso aqui lá no Excel, vamos voltar para o Excel. Então, como é que é o cálculo final? O cálculo, a gente começa pelo preço final, não pelo imposto. Começa pelo preço final, por aquela fórmula. Então, o que é o preço final? É o custo dividido por, abre parênteses, 1 menos a porcentagem de imposto. Essa fórmula que nós fizemos aqui, ó. Preço final é o custo menos, abre parênteses, 1 menos a taxa de imposto. Tá aqui. Se eu der Enter, o preço final vai ser 182,93. E quanto que vai ser de imposto? Agora a gente vai calcular sobre o preço final. Então, esse vezes 18% vai ser 32,93. Você pode somar esses dois, ó, igual o 150 mais o 32,93, e agora vai bater, né? Vai bater o imposto aqui somado com o custo, com o valor final. Então, esse cálculo está correto, tá? Então, é assim que a gente calcula. Primeiro calcula o preço final e depois calcula o imposto. Agora, a gente vai para o caso mais completo, né? Onde a gente tem o custo, tem uma porcentagem de imposto, uma porcentagem de comissão e uma porcentagem do lucro. A gente vai ter que calcular primeiro o preço final para depois achar esses elementos aqui. Como é que seria essa fórmula, né? Vou voltar aqui na dedução matemática. Essa última equaçãozinha aqui, pessoal, preço final é igual ao custo sobre 1 menos o imposto, ela pode ser vista, vou dar um Enter aqui, como se fosse uma regra de 3. O preço final aqui, ó, é como se ele tivesse dividido por 1. Dividir por 1 é a mesma coisa que dividir por 100%. E esse 1 aqui é 100% também. Então, aqui é uma regra de 3. O preço final, preço cheio, está para 100%, assim como o custo está para o quê? Para tudo, que é o 100%, menos a parte do imposto. Tudo menos o imposto é o custo. Então, o preço final está para 100%, assim como o custo está para a porcentagem do custo. É uma regra de 3. Isso aqui a gente pode estender quando acrescentar o percentual de comissão e o percentual do lucro. Como é que a gente pode fazer essa proporção aqui? Assim, ó, o preço final está para 100%, assim como o custo está para o quê? A porcentagem de custo. E qual que é a porcentagem de custo? É o 100%, é tudo, menos a porcentagem de taxa, de imposto, menos a porcentagem da comissão, menos a porcentagem do lucro. Então, preço final está para 100%, assim como o custo está para a porcentagem do custo, que é subtrair cada uma dessas coisas que não são custo. E essa fórmula pode ser simplificada da seguinte maneira. O preço final por 100 é ele mesmo, né? Dividir por 1. E o 100% é 1 aqui também. É pegar o custo e dividir por 1, menos a taxa de imposto, menos a porcentagem de comissão, menos a porcentagem de lucro. Esse é o preço final. Vamos aplicar isso no Excel. Como é que vai ficar? Preço final é o custo dividido por 1, que é tudo, né? Que é o 100%. Se você quiser, pode colocar 100% aqui, tá? 1 ou 100% é a mesma coisa. Menos a porcentagem de imposto, menos a porcentagem de comissão, menos a porcentagem de lucro. Vou fechar parênteses, Enter, o preço final é 288,46. E como é que a gente vai calcular agora o imposto e comissão? Vamos multiplicar esse valor direto pelas porcentagens. Igual esse valor aqui, vezes a porcentagem. Então, o imposto aqui é R$ 51,92. Comissão, também. Pega o preço total, preço final, multiplica pelos 10% de comissão, R$ 28,85. E aqui o lucro vai ser sobre o preço final também, vezes 20%. Essa é a maneira de fazer o cálculo correto, pessoal. Dessa forma, você não vai estar trabalhando, levando prejuízo, e vai estar calculando o imposto da forma correta e também a comissão da forma correta.
Vamos fazer a prova? Se você somar esses valores todos, tem que dar 288,46. Vou fazer aqui do lado, ó. Vou pegar os 150 mais 51 mais 28 mais 57. Se eu der Enter, dá 288,46. Agora está correto. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a sinalizar para o YouTube e para as outras plataformas que esse vídeo é interessante e dessa forma ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.